aqui mais uma vez para a realização do Evangelho no Lar. Elevamos nosso pensamento a Deus e a Jesus, a toda a equipe espiritual desta casa de oração, que nos tem proporcionado o aprendizado daquilo que o Cristo nos deixou. Que possamos ter sabedoria, discernimento e paciência com o próximo e que possamos também saber interpretar aquilo que nos será apresentado nessa leitura do Evangelho. Que possamos ter fé, força, sempre nas lutas e nas adversidades do dia a dia. Que Deus se faça presente em todos os momentos e que possamos só agradecer. Que assim seja. Olá, e agora eu, Beatriz, farei a leitura do número 960. Intuição de penas e gozos futuros. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa, pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão que uma voz interior vos fala. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente vos tornaríeis melhores. 961. No momento da morte, qual é o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. 962. Porque há céticos visto que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? A menos do que se julga, muitos se fazem espíritos fortes durante sua vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. A consequência da vida futura é a responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na repartição da felicidade, à qual todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem sem pena de bens aos quais outros não atingem senão com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá da sua justiça e de sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam no mesmo plano aos seus olhos, nem de duvidar que eles receberão um dia uma recompensa e o outro o castigo, do bem e do mal que tenham feito. É por isso que os sentimentos inatos que temos da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras. E é isso. Que assim seja. Pensemos bem nos nossos atos e nas nossas atitudes. Sejamos homens de bem. Boa noite a todos. Meu nome é Edna e vou dar continuidade a mais um Evangelho no Lar. Eu vou ler as questões 963 e 964 e o subtítulo é Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Pergunta 963. Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Ele não é muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo, em particular, tenha alguma importância aos seus olhos? Resposta. Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Pergunta 964. Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir?
e a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Resposta: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, foste guloso ou eu vou te punir, mas ele traçou um limite. As doenças e frequentemente a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição. Ela é o resultado da infração à lei. Assim é em tudo. Todas as nossas ações estão submetidas à lei de Deus. Não há nenhuma, por insignificante que nos pareça, que não possa lhe ser a violação. Se suportarmos as consequências dessa violação, não a devemos imputar senão a nós mesmos, que nos fazemos assim os próprios artífices da nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte: um pai deu ao seu filho a educação e a instrução, quer dizer, os meios de saber se conduzir. Ele lhe concede um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar a tua existência. Dei-te instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso da tua velhice. Caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir à sua vontade. Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados dados à cultura e que toda negligência será um detrimento da colheita? O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Deus ainda é mais previdente, porque nos adverte a cada instante, se fazemos bem ou mal. Ele nos envia os Espíritos para nos inspirar, mas não os escutamos. Há ainda essa diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar os seus erros passados, enquanto que o Filho de quem falamos não o tem mais, se empregou mal seu tempo. Que Deus Pai Todo-Poderoso possa abençoar a todos. Boa noite a todos. Chegamos mais uma vez ao fim dessa breve leitura do Evangelho no Lar. Elevamos nosso pensamento a Deus e a Jesus em agradecimento pela essa oportunidade que nos foi proporcionada neste dia. Que esses ensinamentos que nos foi passado possamos interpretar e praticar tudo aquilo que nos foi passado e que possamos sempre poder ter perseverança e fé nas lutas diárias. Só temos a agradecer pelas oportunidades que nos tem nos proporcionado sempre o aprendizado. Que Deus se faça presente em todos os momentos, que assim seja.